Olá, meus amigos. Vou tecer um comentário de uma passagem ainda referente à Santa Ceia. Foi o último encontro de Jesus com os discípulos antes da crucificação. Está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. E ele diz assim: Durante a ceia, tomou Jesus o pão, benzeu-o, partiu-o e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. A primeira coisa que nós não podemos deixar de levar em consideração é que Jesus não estava falando do seu corpo físico, né? Depois ele vai pegar a taça de vinho e vai dizer, né, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então ele pega um pedaço de pão e diz para os discípulos comerem, porque era o seu corpo, e ele pega a taça de vinho e diz bebei, porque é o meu sangue. Então são duas figuras interessantes aí, o pão do alimento e o vinho em relação à sede. Então a gente vai precisar falar alguma coisa a respeito da física, da biologia, né? Como que acontece na natureza conosco quando nós ingerimos um alimento, né? Nós precisamos levá-lo à boca e aí começa a mastigação, que é o início da digestão. Nós engolimos, vai para o estômago e ali começa um processo, depois passando pelo intestino delgado, depois do intestino grosso, né? Para que a absorção das proteínas e das energias daquele alimento para que eles possam, né, ser absorvidos pelo corpo, porque esse é o objetivo da alimentação, né, a sustentação do corpo. Como que uma coisa sólida pode transformar em energia? Aí a química e a física nos explicam que, em última instância, nós nos alimentamos da luz solar. Só que de ficar defronte do Sol unicamente não nos ocasiona a absorção das energias solares. Então nós temos as plantas que fazem o processo de fotossíntese, né, que transforma a energia solar em nutrientes. E nós nos alimentamos das plantas ou nos alimentamos dos animais que se alimentam das plantas. Então, em última instância, o que cada elemento que a gente ingere, ele faz? Ele se transforma, ele quebra, né? Vai quebrando os elementos, vai quebrando as suas moléculas através do processo de digestão, para que se transforme na energia que vai aí então entrar na nossa corrente sanguínea e dispersar por todo o corpo. Isso a gente chama de caloria, né? Que vem de calor, que vem de luz. Mas poderíamos falar luceria. Isso nos explica o professor Huberto Holden, né? Fazendo esta analogia. Então vamos passar agora para Jesus. O processo também é o mesmo. Não é ingerir o pedaço do corpo dele, né? O que ele estava querendo dizer no processo de um conhecimento um pouco mais profundo, né, do seu evangelho, a importância de nós alimentarmos, degustarmos o seu corpo. O que é o corpo do Cristo? Eu não vou falar de Jesus, mas do Cristo, que são as suas obras. É o evangelho. Então, você pegar o evangelho, você destrinchar o evangelho, repensar o evangelho, analisar o evangelho, para que o evangelho degustado ele se transforme em luz, a luz que sustenta todo o corpo. A gente pode fazer também um parênteses aqui e voltar lá no Velho Testamento, quando diz no livro Gênesis, né, de Moisés, e Deus disse, faça a luz, e a luz se fez. Fiat Lux, né? É um dos primeiros elementos que foi criado nessa alegoria por Deus. Einstein também teve a oportunidade de dizer que é o único elemento constante no universo, tem uma velocidade constante e ele serve como base para o estudo de todos os outros elementos, inclusive a sua teoria
conhecida da relatividade. Nós voltemos então no processo da nossa absorção. O que nós temos que fazer? Pegar o Evangelho e degustar, comer. O que é comer? É colocar na boca. E dentro desse processo também de alimentação, existe uma palavra muito interessante, chama-se sabor. Né? Nós precisamos, além de mastigar, saborear. E sabor vem da mesmo radical da palavra sabedoria, né? Que é você adquirir conhecimentos para que possa iluminar a sua mente e a nossa própria alma. Né? Então a gente tem que degustar. Degustar é pegar um alimento e parti-lo. Então nós não vamos adquirir o conhecimento do Evangelho na sua totalidade de uma vez só. Então para a gente repartir, né? Já a Bíblia já nos ajuda porque divide em capítulos e em versículos. Então a gente pode pegar um versículo de cada vez, né? Podemos degustar esse versículo, podemos analisar todas as suas palavras que compõem, todos os verbos, toda a intenção de Jesus no que ele está falando. E esse é o processo então de comer o corpo de Jesus, né? O processo da gente poder assimilar a essência, porque Jesus falou e teve a oportunidade de dizer assim: as palavras que vos digo são espírito e vida, né? Então é a gente tirar o espírito da letra material, né? E transcender do que Jesus queria trazer para nós. Em última instância, qual que é o grande exemplo do Evangelho? É a palavra amor, né? Mas como ela é muito sutil na sua profundidade, a gente precisa o quê? Degustá-la e encontrá-la em outras circunstâncias. Então a gente tem a derivação dela, todas as outras virtudes que nós estamos aqui para adquirir. Em última instância, para fazer o quê? Fazer brilhar a nossa luz. Jesus disse isso, né, com um verbo no imperativo, quando diz: brilhe, pois, a vossa luz. E ele teve como referência quando disse: eu sou a luz do mundo. Né? Então a luz ela é muito importante nas nossas vidas. Se a gente pegar a química, nós vamos ver que o nosso corpo ele é dividido em sistemas em órgãos em moléculas, moléculas em átomos. E o que o átomo tem? Né, sem inúmeras partículas, mas as principais é o núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, os elétrons que giram em volta, são mais ou menos 7 camadas. Quando um elétron sai de uma camada para outra, dá um salto quântico, ele geralmente perde energia. Quando ele perde energia, essa energia é materializada através de luz. Então o nosso corpo, em todo o seu arcabouço físico, ele não é nada mais, nada menos do que luz. Né? Então, em última instância, a aquisição do alimento é transformar em calor, né, que sustenta o nosso corpo, e o alimento do corpo de Jesus, do seu evangelho, vai fazer com que nós brilhemos a luz que existe dentro de cada um de nós, fazer ela brilhar no seu potencial máximo. E para finalizar, a questão do vinho é uma outra alegoria muito interessante também, né? Até na sua bem-aventurança ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Na simbologia do alimento, na simbologia do líquido. E a gente vai lembrar que ele, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira. Né? A videira é aquela árvore que produz a uva. E a uva, quando ela é macerada, triturada, ela traz o quê? O vinho. Né? Isso são as consequências dos nossos atos. Ele é a videira e nós somos os frutos da videira. Tendo essa sintonia, essa fidelização com Jesus, né? Degustando o seu evangelho, nós vamos também extrair através dos exemplos de renúncia e de sacrifício das nossas vidas em prol dos nossos semelhantes, que vai redundar em favor a nós próprios, nós vamos transformando, né, esse vinho bendito que vai saciar a nossa fome, a nossa sede de justiça em relação àqueles que convivem conosco. Então, deixar aí essa reflexão muito interessante para que nós possamos extrair cada vez mais do Evangelho a sua capacidade, né, de fazer brilhar, através dos seus ensinamentos, a luz dentro de cada um de nós. Muita paz.